Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e a gente vai continuar falando sobre o Brasil colonial, tá bom? Então, a gente parou no vídeo anterior com a proposta portuguesa de começar efetivamente a colonização no Brasil, tá bom? Mediante o medo de perder essa colônia para outros povos europeus, tá? Destacadamente os franceses. Então, a gente vê que a primeira tentativa, né, de sondar a região, a gente já viu que foi a expedição de Martim Afonso de Souza, né, que resultou na fundação da cidade de São Vicente, hoje litoral de São Paulo, tá bom? Bom, e o que é colonizar nesse momento? A gente também falou, colonizar é ocupar do ponto de vista físico, é defender do ponto de vista militar, tanto de povos estrangeiros quanto dos indígenas da região, tá bom? E explorar economicamente, ou seja, extrair daqui algum tipo de riqueza, tá? Para isso, foi utilizado um expediente, né, que já tinha sido utilizado na África com relativo sucesso, que são as capitanias hereditárias. Tá? Então, basicamente, as capitanias hereditárias são grandes lotes de terra, que vocês veem aqui à direita, tá bom? 15 capitanias foram distribuídas entre 12 indivíduos, tá bom? Com o objetivo de viabilizar a colonização, tá? Então, a doação é dada a um indivíduo, tá? Do chamado capitão donatário, tá bom? E esse mesmo sujeito, ele tem o usufruto da terra, ou seja, ele tem a posse. Porém, ele não é o proprietário. O proprietário da terra é o rei de Portugal. Tá? O capitão, ele tem a posse. Só para vocês entenderem a diferença, é como se eu morasse num apartamento alugado. Tá? A posse é minha. A propriedade é de outro indivíduo. Então, eu, como sujeito que tenho a posse nesse momento, eu tenho um conjunto de direitos e de obrigações. Tá? E o mesmo pode ser dito do proprietário. Tá? Então, não sendo proprietário, eu não posso fazer tudo. No entanto, eu tenho algumas prerrogativas, tá bom? Então, a gente vai ver que, com isso, o que o rei de Portugal quer é transferir o ônus, ou seja, né, a dificuldade do ponto de vista econômico, né, quer transferir esse ônus para indivíduos, para terceiros. Porque colonizar nesse momento é muito difícil, tá? Sobretudo porque, ainda que Portugal quisesse, tá, realmente efetivar, Portugal, nesse momento da história, tem algo em torno de 1 milhão de habitantes, então não conseguiria, ainda que quisesse, ocupar toda essa região. Tá? Então, a gente vai ver que a colonização, ela enfrenta uma série de problemas. Né? As capitanias hereditárias, idem. Tá? Então, elas vão sofrer uma série de problemas. Tá? Somente duas, no fim das contas, vão conseguir, né, se manter em pé. A capitania de São Vicente, né, a região que hoje é parte do estado de São Paulo, e a capitania de Pernambuco, tá bom? Parte do que hoje é o estado de Pernambuco. Tá? Então, quais são essas dificuldades? Primeiro, os ataques indígenas, tá? Como eu disse, a terra é ocupada. Então, a partir do momento que os portugueses vêm para cá implementar um processo de colonização, eles também passam a utilizar a mão de obra nativa como escrava. Isso, obviamente, gera reação dos povos nativos, tá bom? Então, a gente vai ver que em muitos lugares em que as capitanias não deram certo, o motivo é porque os indígenas simplesmente não deixaram os portugueses ocupar, tá? E a gente vai ver que isso é um dado até hoje na nossa história, é que o Brasil ele é um país predominantemente litorâneo. Tá? Então, até hoje, né, a grande parte das nossas cidades, tá, está perto do litoral. Temos algumas exceções? Obviamente que sim. Tá? Mas a gente vê que, basicamente, o litoral é onde comporta a maioria das nossas capitais. Tá? Se não, como, por exemplo, né, São Paulo, Paraná, ou até mesmo Pará, então a gente vai ver se não são cidades que estão ali exatamente no litoral, na praia, né, no Oceano Atlântico, tão perto. Tá? Então a gente vê isso, que nós somos uma nação voltada para o mar. Tá? Aqui, no período colonial, o português não vai adentrar tanto justamente porque os indígenas vão oferecer uma resistência. Tá? Para além disso, há também ataques piratas, também franceses, ingleses, holandeses. Então, essa é uma região muito difícil de ocupar e de defender. Olha o tamanho do território. Tá? Então, não era algo simples para Portugal também, que tem um império em outros lugares do planeta. Tá? Para além disso, há o isolamento, ou seja, na melhor das hipóteses, a gente está falando de alguns meses daqui, né, da Bahia, até Portugal. Então, se tem um grande problema aqui, até chegar lá, até resolver, até voltar, ou a bomba já explodiu aqui, ou a gente já se ajeitou.
Tá? Justamente pensando nisso, né, no fracasso da capitania hereditária, é que Portugal vai dar mais um passo adiante no que diz respeito a centralizar a administração. E aqui eu quero que vocês prestem atenção para não cair na pegadinha, tá bom? Porque a instauração do governo geral do Brasil, no ano de 1548, né, a chegada de Tomé de Souza, o primeiro governador geral do Brasil, em 1549, a criação do governo geral, ela não significa o fim das capitanias hereditárias, tá? As capitanias continuaram existindo, tá bom? Então, para que serve o governo geral? E eu peço atenção para vocês olharem aqui nessas características, os dois objetivos. Primeiro, centralizar a administração, ou seja, cada capitania tem um tipo de administração. Então, elas batem cabeça, digamos assim, com o governo lá em Portugal. Centralizar a administração quer dizer o seguinte, que esse governo que veio para auxiliar as capitanias hereditárias seria responsável por tomar as principais decisões com relação à colônia chamada Brasil. Tá bom? Então, não tem por que mais recorrer ao rei, porque eu já tenho um governante aqui. Ele que vai resolver os problemas. Só em casos de raríssima urgência, aí sim vai para lá. Caso contrário, a gente resolve tudo aqui, justamente por conta dessas distâncias, né? Um dos motivos da dificuldade, do fracasso das capitanias era a distância. Agora, com o governo central, fica um pouco mais fácil resolver as questões aqui, tá bom? E onde vai ser essa primeira capital? Onde hoje é a cidade de Salvador, né? Atenção aí para a história da Bahia. E por que aqui, pessoal? Porque na região é que está sendo desenvolvido o principal polo econômico, ou seja, o polo da cana-de-açúcar, tá bom? Vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Por enquanto, só aspectos políticos, tá? Então, eu coloco a capital geograficamente perto do principal ponto econômico, justamente para auxiliar. Claro, isso vai deixar as capitanias do Sul mais largadas, digamos assim, enquanto as capitanias aqui do Nordeste têm uma atenção um pouco maior por parte do governo geral, tá bom? Outra questão importante, junto com Tomé de Souza vêm os jesuítas, tá bom? Os jesuítas tinham como objetivo catequizar os indígenas. Por quê? Os indígenas ofereciam uma resistência muito violenta, então a catequização seria torná-lo um súdito português católico, né, dentro dos padrões culturais minimamente europeus. Né? Então, ao invés de eu simplesmente levar a guerra indefinidamente, eu vou aculturar esse indivíduo. O que é aculturar? Eu vou trazer ele para dentro da minha cultura, né, por meio da religião, por meio de práticas culturais. Tá? Junto com o governo geral, veio o quê? 3 grandes funções também, 3 indivíduos para ajudar o governante geral, tá bom? Primeiro, o provedor-mor, tá? Provedor, ó, dinheiro. É o que hoje nós chamaríamos de ministro da Fazenda. Então, esse sujeito é que pensa economicamente a colônia e, sobretudo, que cuida dos impostos a serem pagos, tá bom? Nós temos o ouvidor-mor, de ouvir, ou seja, de ouvir as queixas. Esse é um indivíduo que ele é responsável, né, por questões jurídicas, questões de lei, né, de resolver. É como se fosse um grande juiz, tá bom? Por fim, temos o capitão-mor, né, ou seja, como se fosse hoje o ministro da Defesa. É um indivíduo que é responsável por defender o território, tanto de ataques internos, repito, dos indígenas, ou de ataques externos, né, de ingleses, franceses, espanhóis, e assim por diante. Tá? Então, esse modelo de administração do governo geral, ele convive, tá, com as capitanias hereditárias. Reparem bem, as capitanias elas perdem poder, sim, vão enfraquecendo ao longo do tempo também, mas, repito, elas não desaparecem com a instalação do governo geral, tá bom? Algumas capitanias são capitanias exclusivas da coroa, tá? Ou seja, do rei. Então, o rei nomeia um governador para lá. Então, por exemplo, a capitania do Rio de Janeiro, uma capitania real, tá bom? Por fim, em cada vila, tá, há o que a gente chama de Câmara Municipal. A Câmara Municipal ela é composta exclusivamente pelo que se chamava de homens bons, ou seja, é a elite local, comerciantes e grandes fazendeiros. Tá? As câmaras municipais tinham uma certa autonomia para resolver problemas locais. Tá?
Então, problemas mais de organizar a cidade. Hoje, a nossa Câmara ela é o poder legislativo. Nessa época, a Câmara ela também absorve poderes que hoje nós daríamos ao Executivo e ao Judiciário também. Tá? Então, as câmaras elas são locais muito importantes do exercício de poder dessa elite local. Tá bom?